Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da comunidade TechPoint. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou especialista em cibersegurança e eu irei trazer alguns conteúdos de cibersegurança aqui para o canal. Se você tem interesse nesse assunto, por favor, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para ter acesso aos próximos vídeos. Os ataques cibernéticos estão cada vez mais sofisticados. Mas você sabia que a maioria poderia ser evitada com a aplicação de medidas básicas de cibersegurança? Imagine ter um guia prático, passo a passo, de como implementar medidas de cibersegurança em empresas de qualquer porte. Eu estou falando do SysControls. Ele é conhecido como o guia prático da cibersegurança. Esse conteúdo ele é muito relevante, tanto para quem está iniciando na área de cibersegurança, quanto para quem já atua na área e está procurando um guia de como implementar medidas de segurança nas empresas. O desafio da segurança cibernética é que muitas organizações não têm um guia prático de por onde começar. Normas como o NIST e as ISOs, elas são completas, elas são consolidadas no mercado, mas elas são complexas. Muitas vezes elas exigem um profissional de cibersegurança que tenha conhecimento dessas normas, que já estudou elas por algum tempo, para interpretá-las e aplicar as medidas recomendadas. E muitas vezes empresas pequenas e médias, elas têm dificuldade nessa implementação. Então surgiu a necessidade de um modelo mais direto e aplicável. Então foi aí que surgiu os SysControls. Né? O que são os SysControls? Eles são um conjunto de boas práticas de segurança cibernética que ele foi criado para ajudar organizações de qualquer porte a reduzir riscos e fortalecer as defesas do ambiente. Ele é reconhecido internacionalmente como um guia prático para fazer essas aplicações de medidas. Né? E quem criou e mantém esses controls? Então, ele foi desenvolvido pelo Center for Internet Security, que é o CIS, e ele é mantido e atualizado pela comunidade global de cibersegurança. Então, ele é um framework aberto e mantido por uma comunidade. E ele é baseado em ameaças, incidentes e frameworks usados no mundo todo. O objetivo principal dos SysControls hoje é fornecer recomendações claras e priorizadas, de fácil interpretação. Então, ele ajuda empresas de qualquer porte a se defender contra ataques. Então, ele transforma todas aquelas medidas complexas dos frameworks de mercado em ações práticas e aplicáveis. E como que ele está estruturado hoje? Hoje, o SysControl ele é estruturado em 18 controles de segurança e 153 medidas práticas. Cada controle é composto por medidas de segurança específica. Então, nós temos controle para inventário de ativos, proteção de dados, treinamento de usuários, inventário de software, gestão de vulnerabilidades. Então, são 18 controles e cada controle tem as suas medidas que precisam ser aplicadas. E uma parte muito interessante do SysControls é que ele é organizado em níveis de implementação, que são chamados, né, em IG1, IG2 e IG3. Esses níveis, esses grupos, como eles são chamados, né, os IGS, eles são grupos que ajudam a priorizar as ameaças. E a grande sacada do SysControl é que esses grupos eles são autoavaliativos, então as empresas podem se autoavaliar e saber em qual grupos que elas se encaixam naquele momento. Então, eles são definidos de acordo com o tamanho, a maturidade e o risco da organização. E ele permite uma avaliação gradual de cibersegurança. Mesmo uma empresa que hoje não possua nenhuma medida de cibersegurança implementada, ela pode começar pelo grupo G1, aplicando as medidas do grupo G1, depois evoluir para as medidas do grupo G2 e, por fim, chegar nas medidas do grupo G3, que são todas as medidas completas do SysControl. Então, falando um pouco sobre esses grupos, o grupo IG1 ele é conhecido como higiene cibernética básica. Ele é um grupo que foca numa defesa contra ameaças básicas e mais comuns. E o público que ele se destina é pequenas e médias empresas, né, ou organizações que têm a baixa maturidade de cibersegurança. Muitas vezes, organizações que não têm um profissional de cibersegurança dedicado. E o objetivo é justamente esse: estabelecer uma linha mínima, uma base essencial de proteção. É o primeiro passo, o pontapé inicial. O grupo G2 ele já tem um foco em organizações que têm uma estrutura um pouco mais complexa, que exigem controles para lidar com ataques mais sofisticados ali.
E ele tem público já em empresas que possuem pelo menos um profissional de cibersegurança ou uma equipe de cibersegurança dedicada. Então, o objetivo dele é expandir proteções além do básico necessário. E o IG3, ele tem um foco em organizações de alto risco, organizações governamentais, setores críticos e grandes corporações. Então, ele já traz medidas de proteção avançada contra atacantes altamente especializados. E o objetivo dele é fornecer uma defesa robusta, né, e alinhada com operações críticas e alinhada com várias regulações internacionais. E quais são, então, os benefícios de adotar esses controls? Então, ele traz uma priorização clara do que tem que ser feito primeiro, independente do porte da companhia. Ele é alinhado, né, com padrões globais, como eu comentei, como NIST, ISO, né, e vários outros frameworks internacionais. Eu vou mostrar um pouquinho isso na prática depois. Então, ele ajuda numa redução de risco, independente do porte da companhia, e ele é aplicável em qualquer setor, qualquer área, qualquer porte de empresa. Eu vou mostrar um pouco na prática como é feito o acesso do material dos controls. Eu vou mostrar esse material e eu vou mostrar um pouco de como eu costumo usá-lo, né, quando eu aplico ele em alguma empresa, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês no site sysecurity.org, nós temos o Syscontrol Navigator. Aqui nós podemos ter uma noção de como o Syscontrols ele é estruturado. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é esse mappings. A gente consegue ver todos os frameworks que o Syscontrols ele é baseado. Então, olha só a quantidade de frameworks. Aqui nós temos alguns bem conhecidos, como o NIST, o CISA, que ele é americano, o PCI DSS, que é o padrão para empresas que operam cartão de crédito. Então, tem vários controles aqui, várias regulações, e ele é baseado em todos esses frameworks. O pessoal que mantém o CIS, eles olharam e sempre continuam olhando para todos esses frameworks e extraindo a parte prática desse framework para manter os controls atualizados. Aqui nós podemos ter uma visão geral, né, do syscontrol. Então nós temos o controle número 1, ele é inventário e controle de ativos. O número 2, ele é inventário e controle de software. O número 3, proteção de dados. Número 4, segurança e configuração de ativos de rede, enterprise. Gerenciamento de contas, gerenciamento de controle de acesso, gerenciamento de contínuo de vulnerabilidades, gerenciamento de logs de auditoria, proteção de e-mail e browsers, navegadores, defesa contra malware, recuperação de dados, gerenciamento de infraestrutura de redes, defesa e monitoramento de redes, treinamento, né, de segurança para usuários, gerenciamento de provedores de serviço ou fornecedores, segurança de aplicações, gerenciamento de resposta a incidentes e teste de penetração. Então, nós temos 18 controles, né? E cada um desses controles, existem medidas, né, dentro de cada controle de como você pode atingi-lo, como você pode ficar compliance com ele, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui um controle, por exemplo, esse controle de inventário de software. Cada controle que a gente abre, a gente pode passar o mouse aqui e ver o que esse controle exige, o que ele solicita. E dentro do controle, nós temos uma explicação do que cada medida faz. A medida 2.1 aqui, né, manter, né, um software de inventário. E ele tem como alvo o grupo G1, G2 e G3. Então, dentro de cada controle nós temos todos os frameworks e as regulações que ele é baseado, né? Se nós abrirmos aqui, por exemplo, o 2.6, né? Que ele pede para medir, usar controles técnicos que garantam que somente bibliotecas autorizadas sejam usadas dentro do ambiente, né? Então, quando a gente fala de controle de software aqui, né? Então, a gente bloquear extensões de arquivos ou
ou de bibliotecas que não são autorizadas. Note que esse controle ele é destinado somente para IG2 e IG3. A gente consegue filtrar aqui, por exemplo, tipos de controle só para o IG1. Né? Então, ó, IG1, o que é solicitado para o IG1? Né? Então, a gente consegue navegar aqui e ver todos os controles mínimos, né, que nós temos que fazer no IG1. Nós conseguimos filtrar pelo IG2 também. Note que já terão muito mais medidas, né, para serem aplicadas no ambiente. Né? E temos o IG3, que é completo, né? Como a gente comentou, são para companhias que têm já uma maturidade mais alta de cibersegurança, têm profissionais dedicados. Então, todas as medidas são implementadas. Então, aqui é o SysControls Navigator. Né? Você pode ter uma noção de todo como que o SysControls ele é estruturado e como que você tem acesso ao material. Então, você vai acessar o site syssecurity.org. Dentro dele você vai ter esse botão de download do SysControls. Quando você clica nesse botão, você é direcionado para uma página de cadastro, né, que você tem que colocar algumas informações, né, da sua companhia, o seu nome, o nome da sua companhia, o seu e-mail, qual tipo de setor que ela atua, né, responder algumas perguntas básicas aqui, e clicar no botão download. Quando você clicar no botão download, você receberá por e-mail o acesso a 2 arquivos. Primeiro é o guide do SysControls, esse guide aqui de 146 páginas, que ele traz uma explicação completa dos SysControls, né, de como ele funciona, como ele foi criado. Cada controle, né, ele explica o que é esse controle, quais procedimentos e ferramentas você pode utilizar para ficar compliance com ele, né, e o que ele solicita. Aqui nos SysControls, aquelas medidas de segurança são chamadas de safeguards. Então, o que você tem que fazer dentro de cada controle para ficar compliance, né? Então, dentro de cada controle, você tem uma explicação por que ele existe, quais ferramentas ou processos você deve utilizá-lo para você atingi-lo, né? E para que tipo de empresa, para que porte de empresa baseado naqueles grupos que a gente comentou, ele é aplicável. Tá? Então, note que nós temos controles que são recomendados para os 3 grupos de empresas, alguns são só para 2, e tem controles que são só para nível IG3. Então, por isso que o SysControls ele é tão interessante, porque ele se adapta ao nível da empresa. Né? Então, quando você clica no botão download, você tem acesso a esse guide e a uma planilha. Há uma planilha aqui para te ajudar a fazer o assessment da sua companhia. Então, note que a planilha ela é dividida todo dentro do safeguards, né? 1 a 18. Cada item aqui da planilha traz qual que é a classe de ativo que ela se destina, né? Por exemplo, aqui no SysControl número 1, nós temos o alvo são devices, dispositivos da minha companhia, tanto de usuários finais como de dispositivos de rede, servidores. O 2 é para software, o 3 é para dados, e assim por diante. Usuários aqui no 5, então aqui você tem completo, né? Aqui nessa planilha para você preencher. Eu gosto muito de usar isso aqui, quando eu vou fazer um assessment numa empresa, eu abro uma nova coluna aqui e vou dizendo, essa empresa não tem isso, essa empresa tem, eu vou conversando com os usuários, faço entrevistas e vou colocando, essa empresa tem, não tem, tem, isso tem, não tem, e eu vou tendo uma visão geral da empresa de como está a cibersegurança dela, né? Então você tem acesso a essa planilha, né, completa aqui com a explicação de cada medida, né? Você tem aqui, você pode fazer filtros aqui na planilha só do que é G1, G2 e G3. Então, no material que você tem acesso do SysControls, você tem acesso ao guide e a essa planilha completa para fazer o seu assessment, tá? E também tem uma coisa que pouca gente conhece, que é um pouco mais recente, mas o pessoal do SIS também disponibiliza uma ferramenta web, né, com um sistema completo para você fazer esse preenchimento do SysControl, né, fazer esse assessment e também acompanhar. É muito interessante de você usar essa ferramenta para você tratar cada medida, né, e gerenciar essa evolução dentro dos grupos. Né? Então ela se chama SysCSAT, ela é free, né? Então você clica aqui em acesso, faz um cadastro e tem acesso à companhia, a ferramenta. Esse é o dashboard da ferramenta inicial, né? Então você vai ter esse acesso a esse dashboard. Tem os 18 controles aqui para você preencher. Depois que você preenche o controle, ele fica roxinho, né? Quando ele não está preenchido, ele fica azul.
Então aqui, depois que você preenche, você tem uma série de gráficos, né? Para você ver a maturidade de cibersegurança, ver a sua evolução, gerar relatórios, né? Então, dentro de cada controle, você pode acessá-lo. E aqui o interessante dentro desse controle aqui que eu trouxe de exemplo aqui, que é o inventário e controle de ativos, você note que você tem uma média da indústria. Então, baseado no tipo de companhia que você preencheu, ele pega quantas companhias daquele mesmo tipo que a sua fizeram o preenchimento desse controle e qual foi a média de pontos do mercado que elas tiveram, né, que essas companhias tiveram. Então você tem uma visão de como está o mercado para isso. E a partir do momento que você vai preenchendo esses controles, se você tem ou não tem, você vai recebendo uma pontuação. Então você consegue saber como que está a sua maturidade baseado em companhias do mesmo porte ou da mesma área de atuação que a sua. Olha só que interessante. Então, dentro de cada medida, você tem a explicação do que precisa e aqui você vai preenchendo, né? Então, você tem uma política definida na sua companhia ou não tem? Você tem uma política informal, que é uma política que todo mundo sabe que tem que fazer, mas não está escrito. Então você vê que tem várias subcategorias para você definir. Se você tem uma política, se ela é uma política informal, se ela está parcialmente escrita, se ela é escrita, se ela é aprovada por um comitê de governança. Então isso tudo aqui pode ser preenchido. Então, em cada medida, cada controle, cada medida, você vai preenchendo isso, né? Se você tem, por exemplo, essa política implementada, eu tenho isso implementado em alguns sistemas do meio ambiente. Então você vai preenchendo aqui conforme a sua companhia ou a empresa que você está ali avaliando. Então fica tudo registrado para quem avaliou. Você pode criar outros usuários nesse software, né? Você pode, também aqui é legal que você pode colocar notas do que está sendo feito, do que será feito. Depois, quando tiver outros usuários do sistema, pode ter discussões aqui. Os usuários podem colocar comentário, esse controle aqui a gente pode fazer dessa forma, não pode, como a gente pode resolver. Tu pode subir documentação para cá, então note que é um sistema muito completo e muito interessante para você fazer uma avaliação contínua e manter a evolução, né? Então, para você apresentar para uma diretoria da sua companhia, e isso tudo está acessível de forma gratuita. Olha só que interessante. Então, você vai preenchendo cada controle aqui conforme a sua companhia, né? Então, se você tem o controle aqui, por exemplo, você diz primeiro se você tem uma política ou não, você diz se esse controle está implementado ou não, parcialmente ou não, se ele é automatizado ou não e se ele é reportado. Um controle reportado é quando você tem um controle implementado e você gera relatórios semanais ou mensais e manda para alguém avaliar, para um comitê, para alguma diretoria, né? Então, esse é um controle reportado. Esse é o ideal, né? Você ter uma política definida, você ter um controle implementado, você ter uma automatização para manter esse controle sempre implementado e você reportá-lo por meio de relatórios. Então, esse é o método completo para implementar um controle, né? No final, você vai ter vários gráficos aqui de como está a sua maturidade, né? Como que você está em relação ao mercado, em companhias do seu porte, como eu falei. Aí, como eu disse, você consegue colocar tarefas para os usuários aqui, por exemplo, o fulano vai cuidar do controle tal, o outro cara vai cuidar do controle tal. Então você consegue deixar tarefas assinadas, né? Fazer validação do que foi feito, do que não foi feito. Consegue criar usuários, como eu falei, né? Aqui você consegue criar outros usuários e gerar relatórios completos aqui, ó, de cada controle, tá? De como você tá. Tu pode clicar aqui, ele faz o download de relatórios, né? Do que está sendo feito na companhia, tá? Voltando aqui na planilha, eu tenho aqui aqui uma situação esse que eu queria compartilhar com vocês. Como eu costumo fazer, então essa planilha aqui eu uso para fazer assessment, se a empresa tem ou não tem algum controle. Então eu crio aqui uma nova coluna e eu vou preenchendo, não temos, não temos, temos parcial. Depois que eu tenho tudo preenchido essa planilha, eu transfiro todos esses dados lá para o sistema, porque aqui no sistema é muito interessante fazer esse acompanhamento, né? Do que tem, do que não tem, e fazer a evolução, a tratativa dessas implementações, tá? E aqui também tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Essa coluna que eu vou mostrar aqui agora, ela não vem, né, com a planilha oficial, tá?
Só para reforçar aqui para vocês, isso aqui é uma interpretação e sugestões minhas, baseados tanto no guide, tanto na minha experiência com a aplicação dos syscontrols. Então, dentro de cada medida, eu deixei aqui uma dica ou uma recomendação de como resolvê-la. Então, tem desde softwares que você tem que usar, né? Até aqui mais de uma opção, né? De tipos de solução, tá? Eu não coloquei vendors ou marcas ou nome de softwares aqui, porque isso é uma coisa bem particular de cada companhia. Tem gente que usa software livre, tem gente que usa software de mercado. Tudo que tem aqui pode ser usado software livre, tem software livre para tudo. Tudo tem software pago comercial, então isso é bem particular. Então eu coloquei tipos de solução, né? Que são recomendados para cada medida, tá? Então a gente tem aqui desde MDM, EDR, DLP, né, para evitar aqui nesse controle sobre segurança de dados, né, evitar vazamento de dados. Então, DLP. Então, note que cada medida nós temos uma solução ou, né, algum processo, alguma boa prática, né, por exemplo, documentação, né. Então, isso aqui é uma boa prática. Harden. Então, eu não vou entrar em todos aqui para a gente não consumir muito tempo, mas aqui na planilha eu tenho várias recomendações, né, do que fazer para atingir cada controle, reforçando, né, essa coluna não vem oficialmente no syscontrol, isso aqui é uma sugestão minha, tá? Baseado no guide e baseado também na minha experiência. Se alguém que está vendo o vídeo tiver interesse em ter acesso a essa planilha, eu posso compartilhá-la, tá? Então só manda aí nos comentários que você quer ter acesso à planilha. Ela já está toda pronta aqui, né, do que fazer tanto de, como eu falei, tanto de soluções como de processos, documentação, por exemplo, aqui nesse controle de gerenciamento de resposta a incidentes, todos os tipos de documentação necessárias para a resposta de incidentes, né? A gente também aqui, né, tem toda a questão de desenvolvimento de software seguro, então o que temos que fazer nesse controle, questão de gerenciamento de provedores de serviço e fornecedores, então aqui tem uma série de processos que tem que ser feitos na companhia, tá? Então se alguém quiser ter acesso a essa planilha que já está toda interpretada, eu posso compartilhar, manda aí nos comentários que nós entramos em contato, tá? Então esse foi o syscontrols. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Quem gosta desse assunto, eu convido mais uma vez a deixar o like, se inscrever no canal, fazer comentários, tá? Se tiver vontade de ter acesso àquela planilha, eu posso compartilhá-la. Muito obrigado pela sua atenção e espero te ver nos próximos vídeos.